Olá, sou o professor João Arantes, da Universidade Federal de São Paulo, e nessa videoaula a gente vai dar continuidade aqui ao nosso estudo aqui da transformação de lista aqui para data frames, né? Então o que a gente tinha feito aqui só para recapitular, né? Nós pegamos aqui um currículo Lattes, usamos a função daquele pacote getLattes, né? Pegamos o nome, os artigos publicados, né? E quando a gente pegou os artigos publicados aqui, né? Deixa eu pegar ele aqui. Os artigos publicados, você tinha aqui num data frame e dentro desse data frame tinha tinha uma lista, né? Então tinha uma lista de autores, né? Que é uma coisa assim que a gente não tinha feito nenhum exercício anterior, né? Mas o que eu queria fazer aqui era o seguinte, eu queria pegar, olha, eu não quero que fique assim, desse jeito, né? Eu quero que apareça o nome, eu quero tirar desse data frame enorme aqui, quero tirar apenas os artigos e os autores dos artigos. Só isso. Então, só isso aqui que me interessa, quem são os artigos e os autores dos artigos, né? Bom, então, primeira coisa aqui, eu extraí do data frame os autores, né? Então, eu coloquei aqui autores, né? E eu consigo ver aqui, é uma lista agora só dos autores. Eu peguei aquela coluna lá do data frame, né? Que tinha aqueles autores, né? Eu retirei isso aqui numa outra lista, né? Então eu tirei do data frame, é só aquela listinha ali, né? Muito bem, né? Eu vi que eu não conseguia converter direto, não dá para converter direto isso aqui, né? Então qual que é o macete aqui dessa história, né? É a gente pegar, né? Por exemplo, e tinha outro problema também. Tinha um problema que era o seguinte, que esses autores aqui, né? Quando você pegava as informações, né? Ele tinha ainda, tinha uma outra lista aqui dentro deles. Então, quer dizer, eu tirei um data frame, eu tirei uma lista, e dessa lista tem outra lista. E dessa outra lista aqui só me interessa o primeiro elemento aqui, né, que são o nome dos autores, né, dessa lista, né? Então, para cada um deles aqui eu tenho que vir falar. Do primeiro artigo, quem são os autores? Ah, o primeiro artigo são esses três autores. E no segundo artigo, quem são os autores? Ah, são esses dois autores. E no terceiro artigo, então eu tenho que fazer isso. Então a dificuldade desse problema aqui é o seguinte, né? Eu tenho um data frame, dentro do data frame eu tenho uma lista, tiro essa lista, dentro dessa lista eu tenho uma outra lista, e dentro dessa lista aí eu tenho três campos, e agora eu tenho que tirar, né? Eu tenho que extrair aqui só o primeiro campo desses três campos, né? Então eu vou correr essa lista, que eu estou fazendo aqui é correr a lista, e correndo a lista aqui, eu extraí uma única lista aqui, que eu estou chamando de nome de autores, e nesse nome de autores aqui, vem só o nome aqui dos autores do artigo, né? Então, três autores do primeiro artigo, dois autores do segundo artigo, dois autores, eu vou pegando, pronto, já tenho isso aí, né? Só que você verifica o seguinte, essa lista aqui tem um tamanho variável, né? Então, por exemplo, tem por exemplo, o quinto elemento aqui só tem um autor, né? Enquanto que o primeiro elemento aqui tem três autores, né? Então, como é que eu vou transformar essa lista de tamanho variável, esse que é o ponto-chave aqui, em um data frame, né? Como é que eu faço isso? Ainda bem que o R aqui, ele tem, ele tem aqui essa função que é string to list, né? Não, string list, desculpa. Ou seja, pega uma lista que tem strings e vai transformar numa matriz. E quando ele faz isso aqui, essa matriz que ele transforma é uma matriz que ele preenche com NAs, né? Ou seja, not available informação. E agora sim, agora eu tenho aqui, eu estou com os dados de tal forma que quadradinho aqui, que eu consigo transformar num data frame. Transformar matriz num data frame é fácil fazer, né? É só botar o comando data frame matriz, né? Então, assim, o importante aqui que a gente viu na aula anterior era justamente isso. Olha, para eu transformar, eu tirei ali essa lista, né? Essa lista tinha elementos de tamanhos variáveis. Para eu transformar essa lista de elementos, cada elemento tamanho diferente, em um data frame, eu transformei antes em uma matriz. Aí depois que eu transformei numa matriz, eu transformo no data frame, né? Aí foi isso, né? Aí eu incluí uma coluna no data frame e a gente terminou a aula aqui com esse data frame aqui bagunçado, né? Bagunçado como assim, né? Tem lá tudo, quer dizer, agora é a parte fácil do exercício, né?
que eu tenho aqui o nome do primeiro autor, segundo autor, terceiro autor, quarto autor, né? E tem o nome do artigo. Só que eu não queria dessa forma não, porque tem letras maiúsculas e minúsculas, né? Tá aparecendo X1, X2, X3, eu não quero que apareça isso, eu quero que apareça artigo 1, artigo 2, artigo 3. Então agora eu vou trabalhar nisso, né? Bom, então isso aqui é bastante fácil agora, né? Então eu vou usar o deploy R, porque no deploy R tem uma função aqui que é mutate, né? Que a gente já estudou, né? E agora tem uma outra função que a gente não tinha estudado, que é a função across. Então ele fala assim, olha, eu vou transformar aqui, né, nesse data frame tudo que, que em toda o data frame eu vou transformar tudo que tem lá nas colunas em letra maiúscula. Só isso. Então eu pego mutate, data frame across, né? Ponto calls é da própria função, das colunas, tudo, né? Eu vou colocar em maiúsculo. Então tinha um data frame aqui que estava tudo em minúsculo, tá misturado em minúsculo maiúsculo. Aí quando eu fizer isso, já ficou o data frame aqui tudo em maiúsculo, já começou a melhorar, né? Bom, aí agora eu não queria que nesse data frame tivesse x1, x2, x3, x4. Eu quero mudar o nome das colunas, né? Então hoje aquele função que a gente já conhece que é call names, né? Eu vou botar aqui, ó, primeiro autor, segundo autor, terceiro autor, quarto autor e o último ali artigo, né? Então se eu fizer isso aqui, já ficou mais ou menos do jeito que eu quero, né? Agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar essa coluna aqui e botar lá em primeiro lugar do data frame, né? Porque eu queria primeiro tivesse o artigo e depois os autores, né? Então é só usar essa função do brackets, né? Dos colchetes. Eu boto aqui, ó, para todas as linhas eu estou mudando a posição das colunas. Começa com a coluna 5, depois é 1, depois é 2, depois é 3, depois é 4, né? Então, se eu fizer isso aqui, vamos ver o nome das colunas, vamos ver o data frame. Pronto. Então foi isso que eu consegui fazer. Então, lembrando, eu tinha um data frame, né, só para a gente ficar aqui, né? Eu tinha um data frame, e desse data frame aqui tinha um monte de informações aqui, mas digamos que eu quisesse só as informações aqui dos artigos e os autores, né? Os artigos autores. E não está fácil dessa forma. Eu queria, então, extrair essa informação. E depois desses passos todos que a gente viu, a gente chegou no data frame que eu queria. Que eu tenho aqui os artigos publicados e os autores, primeiro autor, segundo autor, terceiro autor e por aí fora, né? Então, por exemplo, por que eu estou fazendo isso? Imagina que eu quero criar uma rede aqui, analisar uma rede, verificar olha, com quem que o professor João trabalha, né? Quem são os coautores dele, né? Aí com essas informações aqui fica bem mais fácil, né? Eu criar essa rede, né? É uma rede social, uma rede de relacionamentos, com quem pessoas, um determinado pesquisador trabalha, né? Então, por exemplo, eu posso ver se, olha, esse pesquisador aqui trabalha com esse aqui, digamos, olha, eu trabalho aqui com Reis, né? E se eu fizesse uma análise do currículo do Reis, eu conseguiria saber com quem que o Reis publica, né? E a gente vai fazendo aqui uma rede, a gente pode fazer uma análise de rede, né? Análise de redes sociais, né? Tá bom? Bom, então era só isso que eu queria passar nessa videoaula.